Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos à minha bagunça, meu nome é Felipe. Hoje a gente vai fazer o resumo do capítulo 8 da Era dos Extremos. Capítulo 8 com o título de A Guerra Fria. Basicamente esse capítulo fala que a Guerra Fria ela foi um período de tensão, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde ambos eles competiram, né, militarmente também, ideologicamente. Só que eles evitaram assim um conflito direto, né, por medo de uma guerra nuclear, né, o terror nuclear, que basicamente representava uma destruição em massa garantida, né? O mundo ele acabou se dividindo entre dois blocos, o capitalista e o comunista, né, com muitas disputas de interesses, né, principalmente lá para a área da Coreia, do Vietnã, né, também na África, nos anos de 1970, essa crise econômica, né, e também a derrota no Vietnã enfraqueceu os Estados Unidos, né, enquanto a União Soviética gastava muitos recursos, muitas armas, né, levando, né, ao seu colapso alguns anos posteriormente. A gente vai destrinchar esse conteúdo. Vocês podem reparar, eu estou olhando muito para cá, que o conteúdo do resumo ele está aqui na tela do meu computador. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse conteúdo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento. Se vocês tiverem interesse nas demais obras dessa coleção do Hobsbawm, tem playlists aqui no canal com os demais livros destrinchados por capítulos e partes. Também tem questões de concurso aí para poder ir estudando para a galera que está no pique do estudo para concurso, beleza? Bom, apresentações feitas, pessoal. Vou começar aqui a leitura. Antes de mais nada, não sei se meu microfone vai captar, né? Tem muitos barulhos ao redor, são coisas que estão fora do meu controle, então espero que não atrapalhe tanto. Bom, bora lá, pessoal. Entre o final da Segunda Guerra Mundial, enquanto os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas, né, e o colapso da União Soviética, o mundo acabou vivendo o que a gente conhece como a Guerra Fria, né? Um período assim, de muitas tensões entre essas duas superpotências, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, né? Esse período, gente, ele durou pra cacete, ele durou cerca de 45 anos, só que ele não foi assim sempre igual, né? Sendo que no começo dos anos de 1970 foi que marcou uma mudança bastante importante. Durante esse tempo, essas duas potências, os Estados Unidos e também a União Soviética, elas competiam o tempo todo, mas era o tempo todo mesmo, né? Em termos de ideologia, o capitalismo dos Estados Unidos contra o comunismo da União Soviética, quanto militarmente, quanto tecnologicamente, só que eles nunca chegaram a vir de fato a se atacar diretamente, né? E o grande temor eram os ataques nucleares, né? Depois também, né, da bomba nuclear, das bombas, né, que estouraram na Segunda Guerra. A razão disso é que tanto um quanto o outro, eles sabiam que se rolasse um ataque nuclear, né, o outro também ia ter força para poder revidar. E isso levaria à destruição de ambos, né? O famoso conceito de destruição mútua garantida, da sigla MAD, M-A-D, N-A-D, a pronúncia, tá aprendendo, na sigla do inglês, né? Essa ideia ela manteve um certo equilíbrio, só que o medo, né, de um erro que pudesse desencadear uma guerra nuclear, ele era constante. Foi esse medo, na verdade, que segurou os dois lados. Apesar assim, de ter toda uma retórica agressiva da Guerra Fria, né, não tinha uma ameaça imediata de uma guerra mundial, porque as duas superpotências, né, elas meio que aceitaram dividir o mundo depois da Segunda Guerra. A União Soviética ficou com o controle da parte da Europa e da Ásia, enquanto os Estados Unidos dominavam o mundo capitalista, especialmente no hemisfério norte. Na Europa, as fronteiras elas foram decididas em reuniões entre os líderes, como Roosevelt, Churchill, né, também o Stalin, né, que resultou na divisão da Alemanha e também na neutralidade da Áustria, né? Já fora da Europa, o Japão ele ficou sob o controle exclusivo dos Estados Unidos. Só que a situação da Ásia pós-colonial ainda era muito incerta, né? E isso acabou gerando disputas entre as duas potências lá naquela área. Durante a Guerra Fria,
A Ásia, né, e o que ficou conhecido como o Terceiro Mundo, é bom dar uma anotada nisso, eles se tornaram áreas muito importantes, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles estavam disputando influências nesses novos países, né, que tinham acabado de se tornar independentes, depois deles se livrarem completamente do colonialismo. A Revolução Comunista na China, ela foi assim um grande marco, mas apesar disso, o comunismo ele não se espalhou tanto quanto a União Soviética esperava. Muitos desses países recém-independentes, eles decidiram simplesmente não se alinhar nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética. Eles formaram um movimento chamado de não alinhados. Importante anotar essa informação. E isso ajudou a evitar que o mundo ficasse ainda mais dividido, já que a maioria deles preferia políticas internas que fossem contra o comunismo, mesmo sem se aliar totalmente aos americanos. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou meio tranquilo até ali os anos 70, né? Quando problemas políticos e também econômicos eles começaram a surgir de novo. Durante a Guerra Fria, mesmo com toda aquela briga de palavras, né, ameaças entre os Estados Unidos e a União Soviética, as duas potências elas tentaram evitar um confronto militar direto, né? O objetivo era viver em paz, né? Mesmo quando as coisas estavam bastante tensas, né? Como por exemplo na Guerra da Coreia e também na crise dos mísseis de Cuba. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ambos os casos. Eles foram assim bastante cuidadosos para poder não acabar se atacando, porque eles sabiam que isso poderia causar destruição em massa, né? Como eu falei da sigla MED, né? A destruição garantida de ambos. A Guerra Fria, ela era como assim, uma paz fria, entre aspas. Porque as duas superpotências, elas estavam sempre em conflito ideológico. Só que na prática elas tentavam evitar uma guerra direta. Elas respeitavam as áreas de influência uma da outra, né? Por exemplo, depois delas não terem agido, né, nas revoltas da Alemanha Oriental em 1953 e também na Hungria em 1956, parecia que assim estava tudo calmo. Mas isso não quer dizer que as coisas elas estavam realmente tranquilas. Espionagem, né, operações secretas continuavam a rolar, né, com a CIA, né, também com a KGB, né, se envolvendo assim em espécies de joguinhos de gato e rato, por assim dizer, né. Acabou gerando, né, muita inspiração para livros de espionagem, né, como os do Ian Fleming e o John le Carré. Esse tipo de obra ela mostrava essa tensão, mas na real as operações de espionagem elas raramente mudavam o jogo da política global, né, de uma forma mais significativa, né? Quando os Estados Unidos e a União Soviética eles começaram a ter armas nucleares, ficou bastante claro que uma guerra direta entre eles, né, seria uma péssima ideia, né? Quase como que um suicídio em massa, por assim dizer. Eles podiam ficar em conflito, né, como aconteceu na Guerra da Coreia e também na intervenção do Vietnã, só que eles nunca usaram armas nucleares. Estava ali para mostrar posição de respeito, para dizer, eu posso, qualquer momento aí eu aperto um botão e pum, acabou. Só que de fato eles nunca usaram essas armas. Por outro lado, né, a ameaça de usar as armas nucleares era bem comum, né? Era uma maneira assim, de um pressionar o outro nas negociações, como por exemplo nas crises de Suez em 1956 e também na famosa crise dos mísseis em Cuba, né? Já mencionado aqui. E mesmo que eles não quisessem realmente começar uma guerra, essa tensão deixava todo mundo em estado constante de alerta, né? As pessoas que viveram nesse tempo, elas ficaram muito impactadas com isso tudo, né? Sempre com medo dos próximos passos, né? Do que poderia vir a acontecer. A Guerra Fria, pessoal, ela foi uma época cheia de tensão, né? Falando isso constantemente,
onde o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, estava sempre preocupado que a instabilidade do mundo pudesse levar a uma nova guerra mundial, assim, a qualquer momento, né? Depois da Segunda Guerra, muitos achavam que a economia ela ia desmoronar de novo, como aconteceu depois da Primeira Guerra, né? Isso acabou deixando todo mundo assim, muito nervoso sobre o futuro do capitalismo e também das sociedades liberais. Nos Estados Unidos, a principal preocupação do governo era evitar uma nova Grande Depressão, né? Mais do que se preocupar com uma nova guerra, né? Vamos lá, informação muito importante. Nos Estados Unidos, a maior preocupação era evitar uma nova Grande Depressão. E essa preocupação era maior do que uma nova guerra. A situação na Europa também acabava não ajudando. Os países eles estavam devastados, né, com as economias e com as sociedades muito instáveis. Isso fazia com que mais pessoas elas se voltassem para as ideologias que iam contra o livre comércio que os Estados Unidos defendiam, né, aumentando ainda mais a ansiedade sobre o que poderia vir a acontecer a seguir, sobre os próximos passos. Depois da Segunda Guerra, a parceria entre os países capitalistas e a União Soviética, ela desmoronou. Os líderes mais moderados na Europa, eles estavam sob pressão porque os partidos comunistas eles estavam se tornando populares, ganhando mais força a cada eleição. E a situação ainda ficou mais complicada com a colheita ruim de 1946, né? Teve um inverno muito rigoroso. E isso fez com que os políticos, como o primeiro-ministro da França, né, eles ficassem bastante preocupados, né? Alertando que sem a ajuda econômica dos Estados Unidos, as pessoas elas poderiam se voltar para o comunismo. Esses problemas aumentaram a tensão entre as grandes potências, né? Criou um clima de medo sobre uma suposta conspiração comunista que poderia estar em ação em todo o mundo. Depois da guerra, a União Soviética tinha uma posição forte, mas não era assim uma ameaça imediata. A economia deles estava destruída e eles estavam assim tirando as suas tropas do campo de batalha bem rápido, né? Que mostrava que eles não estavam assim pensando em atacar ninguém. Mesmo que o Stalin achasse que o comunismo ele iria dominar o capitalismo, as pessoas que planejavam as coisas na União Soviética, eles não viam assim o capitalismo ocidental caindo a qualquer momento. Então os soviéticos eles estavam mais na defensiva, né? Eles precisavam de ajuda de fora. E isso assim tornou difícil eles serem assim muito hostis com os Estados Unidos, que por outro lado estavam se tornando cada vez mais poderosos, cada vez mais fortes, né? A tensão entre os dois começou a crescer bastante. A União Soviética estava se sentindo vulnerável, né? Achava que precisava se defender. E eles decidiram que a melhor maneira de fazer isso era sendo assim, muito duros, né? Começando a não fazer mais acordos com os países ocidentais. Um diplomata americano chamado George Kennan surgiu em 1946 com uma estratégia chamada contenção. Ele acreditava que a Rússia, não importando o fato de ser comunista, né, ela sempre queria se proteger usando o seu poder militar, né? Para ele, os Estados Unidos eram a única grande ameaça que precisava ser contida. O Kennan via a União Soviética como um lugar assim, atrasado e perigoso. Na real, onde os líderes, assim, eles eram autocratas, né, tomados pela insegurança. Ele achava que essa insegurança fazia com que a União Soviética se comportasse de uma forma agressiva. Já do ponto de vista da União Soviética, qualquer tentativa de negociar parecia assim, um sinal de fraqueza, especialmente depois das conferências de Yalta, que decidiram como seria o mundo depois da guerra, né? O Stalin ele sabia que a União Soviética estava vulnerável, que precisava da ajuda do Ocidente para poder se recuperar economicamente. Só que ele não podia fazer concessões
que colocassem em risco o seu poder, né? A recusa da União Soviética em negociar mostra que eles achavam que as potências ocidentais estavam mais preocupadas em manter o seu controle global do que em realmente conversar, né? Isso levou a uma situação muito tensa, né? Onde ambos os lados eles acabaram ficando mais rígidos. A União Soviética via os Estados Unidos como um potencial agressor, temendo que eles quisessem transformar a Rússia em uma região controlada pela economia americana. A Guerra Fria ela surgiu porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética eles tinham assim, muito medo um do outro. Nos Estados Unidos tinha um clima basicamente de pânico, né? De desconfiança em relação ao comunismo, que era visto como uma ameaça absoluta. E isso fez com que tanto o povo quanto os políticos eles se unissem, né? Tivessem um forte sentimento anticomunista. Enquanto isso, os líderes soviéticos eles basicamente pintavam os americanos como vilões. Para os Estados Unidos ter um inimigo como a União Soviética, ajudava a justificar, né, a sua posição como uma superpotência e também manter o apoio do povo. Esse clima de medo, né, e também de histeria, ele levou a políticas bastante agressivas, como por exemplo a corrida armamentista, onde os dois lados estavam tentando construir armas mais potentes. Os Estados Unidos formaram alianças como a OTAN para poder se proteger e combater o comunismo. A estratégia de contenção que eles usaram não buscava realmente viver em paz com os comunistas, mas sim tentar destruir os comunistas. Essa dinâmica entre os dois lados ele resultou assim numa rivalidade longa, né? Falei para vocês, 45 anos ali, completamente cheio de desconfiança, tensão militar, era um pintando o outro como vilão, a coisa ficou feia. A Guerra Fria ela foi uma época muito tensa, né? Onde todo o mundo basicamente estava dividido entre os dois lados. Os Estados Unidos e seus aliados de um lado e a União Soviética e os seus aliados do outro, né? Embora ambos os lados eles tivessem armas nucleares, né? Falei isso muitas e muitas vezes, eles não chegaram a se enfrentar diretamente uma guerra. Eu estou massificando isso, gente, para poder ficar fixo. Prosseguiam, né? Em vez disso, rolaram assim várias brigas indiretas, né? Guerra da Coreia, 1950, Guerra do Vietnã. Deem uma olhada mais a fundo nessas duas guerras muito importantes. Nessas guerras, gente, os Estados Unidos eles tentaram barrar o crescimento do comunismo, né? Só que eles não conseguiram. No final, eles acabaram assim tendo resultados mistos ou até mesmo derrotas, provando que mesmo com toda a tecnologia militar avançada, né, não tinha-se garantia de vitória. Além disso, eles surgiram assim muitos movimentos que lutavam pela paz contra as armas nucleares. Mas em vez de eles serem vistos como uma coisa boa, muitos defensores da Guerra Fria eles encaravam esses movimentos como tentativas de espalhar o comunismo. Olha só o tamanho da ignorância. Então, assim, foi realmente uma época muito complicada. Então, basicamente, depois da Segunda Guerra, os países se dividiram em dois grupos. Os que eram a favor e os que eram contra o comunismo. Antes, muitos governos que se formaram depois da guerra, né, que eram antifascistas, se tornaram regimes comunistas ou democracias que estavam do lado dos Estados Unidos. Na Europa Oriental, a União Soviética pegou o controle de vários países, só com exceção da Finlândia. O Stalin decidiu não colocar, né, nenhum governo que fosse aliado lá. Eles até criaram o Comiform, que foi uma organização para poder juntar os partidos comunistas, mas isso assim foi desfeito ali em 1956. Essa divisão ela deixou os comunistas no Ocidente meio que isolados, né? E levou um sistema político que favorecia o anticomunismo, ou seja, qualquer coisa que fosse contra o comunismo. A Guerra Fria ela não ficou assim só na briga entre os Estados Unidos e a União Soviética, não, gente. Ela também teve assim um impacto muito grande na política da Europa. Em 1957 nasceu a Comunidade Europeia, que foi uma tentativa assim de juntar as economias e as leis de vários países que eram independentes. No começo era apenas assim 6 países, né? Mas com o tempo,
mais 6 entraram no grupo até o final do século XX. O objetivo dessa comunidade era criar uma Europa mais unida, né? Tanto politicamente quanto economicamente, quase como uma espécie de federação ou uma confederação. Então, a Guerra Fria, assim, ela não afetou somente a rivalidade entre as superpotências. Ela também mudou como os países europeus se organizaram e se relacionaram durante essas quase aí 5 décadas, né? Os países europeus, eles estavam se juntando principalmente porque eles tinham medo da União Soviética e também da Alemanha, que ainda era vista como uma ameaça, né? Mesmo depois da Segunda Guerra. Para se proteger, eles formaram a OTAN, que foi uma aliança, eu acabei de comentar aqui sobre a OTAN, né, por alto, né? Foi uma aliança que acabou incluindo os Estados Unidos e uma Alemanha que estava se recuperando. Mas apesar dessa união, os europeus eles estavam um pouco desconfiados dos Estados Unidos. Eles tinham medo que os interesses americanos pudessem vir antes das necessidades deles, ou seja, que os Estados Unidos quisessem basicamente mandar em tudo, né? Se aproveitar da fragilidade deles para poder conquistar território, para poder dominar tanto política quanto economicamente esses países. Então, assim, era uma relação muito tensa, né? Cheia de tensão. Por um lado, eles se juntavam para poder se proteger, e por outro, eles tinham que lidar com o poder dos Estados Unidos, né? E também as suas próprias preocupações internas. Para ajudar, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall, em 1947, que era basicamente um pacote de ajuda para poder ajudar a recuperar a economia europeia, né? E criar uma força unida contra a União Soviética. Só que o problema estava no jeito americano de pensar, que era sobre ter um mercado livre e unido na Europa. Isso simplesmente não funcionava bem. Os países europeus estavam lidando com as suas próprias dificuldades financeiras e eles não conseguiam se integrar fácil, né? Então, em 1950, a França acabou tendo uma ideia, né? Criar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Anotem, importante. Essa ideia ela foi crescendo, né? E virou a Comunidade Econômica Europeia em 1957. Notou? Vambora. O objetivo era juntar as economias da França e da Alemanha para que eles pudessem trabalhar juntos e ter um controle maior sobre as economias sem depender tanto dos Estados Unidos, gente. Os Estados Unidos eles eram assim super influentes, né, tanto militar quanto politicamente, em relação aos seus aliados. Superpotência, o nome já diz por si. Mas com o tempo, a força econômica dos Estados Unidos ela começou a cair, enquanto as economias da Europa e também do Japão estavam crescendo, né? Isso aconteceu porque os Estados Unidos estavam gastando muito dinheiro, principalmente com a Guerra do Vietnã e programas sociais. Já falei. Olhem mais a fundo a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Essa situação ele fez com que os dólares eles começassem a sair dos Estados Unidos em grande quantidade. Em 1968, né, isso ficou tão complicado que eles acabaram com o Pool do Ouro, né, que foi um acordo de garantia que o dólar podia ser trocado por ouro. Em 1971, o dólar ele deixou de ser convertido em ouro, o que foi assim uma mudança muito grande para a economia. Depois da Guerra Fria, tá? A economia dos Estados Unidos ela ficou tão enfraquecida que, por exemplo, durante a Guerra do Golfo, em 1991, outros países tiveram que ajudar a financiar as operações militares dos Estados Unidos. Isso aconteceu. Isso mostrou que a dinâmica de poder no mundo estava mais uma vez mudando. E os Estados Unidos, assim, eles já não eram uma única superpotência no mundo. No começo dos anos de 1960, a Guerra Fria, assim, ela parecia dar uma acalmada em relação à tensão super alta que rolou nas décadas anteriores, principalmente entre o final dos anos de 1940, né? E a Guerra da Coreia, mais uma vez, dei uma olhada mais a fundo, entre 1950 e 53. Depois que o Stalin morreu em 53, a Europa Ocidental ela entrou numa fase de prosperidade, né? Meio que inesperada, e começou a surgir um conceito de Détente, que foi um termo que significa relaxamento das tensões, pessoal.
Esse novo clima ele veio assim muito da liderança do Nikita Khrushchev na União Soviética, que estava tentando reformar o país e promover uma coexistência pacífica efetiva com o Ocidente. Embora ainda tivesse, né, atritos com os Estados Unidos, principalmente durante o governo do presidente Kennedy. Mesmo com a ideia de tentar reduzir as tensões, a corrida espacial entre as duas superpotências, principalmente com os sucessos soviéticos, deixava o Ocidente preocupado. E isso acabou criando uma situação novamente tensa entre os dois lados. Eles viviam se provocando, mas de uma forma assim, um pouco estranha, né? Isso acabou criando uma certa estabilidade mundial. Em 1963, eles criaram uma linha direta de comunicação entre a Casa Branca e o Kremlin, tipo um telefone vermelho, por assim dizer, para poder evitar mal-entendidos que pudessem causar efetivamente uma guerra, né? A guerra nuclear, a tão temida guerra nuclear. Antes disso, ali em 1961, o Muro de Berlim ele foi erguido, simbolizando a divisão clara entre o mundo capitalista, que era o Ocidente, e o comunista, o Oriente. E apesar dessa tensão constante, o processo de descolonização nas antigas colônias europeias, principalmente, gente, na África e na Ásia, não resultou assim em grandes guerras, né? A economia global começou a se estabilizar, inclusive nas superpotências, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, eles aumentaram o comércio entre si, o que deu a impressão assim de realmente está tudo se encaminhando, tudo ali ficando nas calmas. Só que essa tranquilidade ela era mais superficial, pois à medida que os anos 60 chegavam ao fim e os anos 70 começavam, as coisas elas começaram a ficar mais complicadas de novo, gente. Nos anos 70, o mundo entrou numa fase chamada de Segunda Guerra Fria. Anota, essa Segunda Guerra Fria ela foi marcada por uma crise econômica global e por mais tensões entre as superpotências. Os Estados Unidos estavam enfraquecidos, principalmente por conta da Guerra do Vietnã, que deixou, né, o país desmoralizado e um pouco distante dos seus aliados, né, que não queriam apoiar as suas ações militares. No Oriente Médio, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, importante dar uma olhada, e as influências dos países árabes através da OPEP, que controlava boa parte do petróleo, OPEP, petróleo, mostraram como os Estados Unidos estavam assim, ficando cada vez mais isolados. Enquanto os próprios Estados Unidos enfrentavam essa instabilidade, a União Soviética, que estava sendo liderada nessa época pelo Leonid Brezhnev, se sentia mais confiante. Em várias partes do mundo, as revoluções favoreciam os soviéticos, né? Aumentando o seu otimismo no modo geral, né? Isso tudo intensificou a rivalidade entre as duas superpotências, né? Levando a conflitos em diferentes regiões e uma corrida armamentista, principalmente no campo das armas nucleares, de novo. Na década de 70, as tensões entre as superpotências estavam assim mais tranquilas na Europa por conta da política de Detente, comentei há pouco com vocês, que visava diminuir efetivamente os conflitos diretos entre as superpotências. Com isso, os dois países passaram a competir mais nas regiões chamadas de Terceiro Mundo. Onde ficava o Terceiro Mundo? África, América Latina e Ásia. Muito importante. Terceiro Mundo, África, América Latina e Ásia. Prosseguindo. Nos Estados Unidos, o presidente Nixon e o seu conselheiro Kissinger, eles conseguiram algumas vitórias, como, por exemplo, tirar a influência dos soviéticos no Egito e também fazer a China se aliar contra a União Soviética. Mas isso, assim, não foi o suficiente para poder evitar que os soviéticos eles se recuperassem, né? Recuperassem a força em outros lugares, né? Como, por exemplo, nas revoluções tanto na África quanto na Etiópia. Quando o Shah do Irã ele foi derrubado e a marinha soviética começou a crescer no Oceano Índico, os americanos eles ficaram efetivamente assim mais preocupados. Eles achavam que os soviéticos poderiam estar planejando uma grande ofensiva para poder se aproximar do Golfo Pérsico, uma área estratégica, né, por conta do petróleo.
Mas esses medos eles também vinham do fato de que os americanos não entendiam também a geografia da região. Isso dava uma desvantagem muito absurda. A liderança soviética estava tão convencida do seu poder que acabou entrando numa corrida armamentista que eles não conseguiram sustentar, né? Mesmo dizendo que estavam no mesmo nível dos Estados Unidos em termos de lançadores de mísseis, né, o arsenal nuclear da União Soviética ainda era muito menor. Enquanto isso, todo mundo no Ocidente começou a ficar paranoico, achando que a União Soviética podia atacar a qualquer momento, né? Isso gerou, assim, um clima de absurdo medo, né? Levou ao surgimento de movimentos pacifistas na Europa, falei há pouco, né? Com medo de finalmente essa guerra nuclear estourar. A propaganda ocidental alimentava essa ideia de uma nova ameaça soviética. Mas na real não tinha sinais de que a União Soviética quisesse começar uma guerra, né? A retórica agressiva ela não correspondia à situação de fato. Nos anos 80, 1980, o Ronald Reagan ele chegou ao poder em parte porque os Estados Unidos estavam meio traumatizados com os problemas da década anterior, né? Com crises econômicas, né? Derrotas no cenário internacional, e para tentar levantar a moral do país, o Reagan ele tomou algumas ações militares, como por exemplo a invasão da Ilha da Granada e ataques também contra a Líbia, que ajudou a mostrar assim, força e restaurar a confiança dos americanos no campo militar. Além disso, o governo do Reagan tinha uma postura assim, muito dura contra a União Soviética, né? O que não era assim, só uma briga contra o inimigo externo, mas também uma forma de criticar o que ele via como problemas dentro dos Estados Unidos, como, por exemplo, o estado de bem-estar social e também o liberalismo. O colapso da União Soviética, que aconteceu antes mesmo do Reagan sair da presidência, fez muitos acreditarem que os Estados Unidos tinham vencido a Guerra Fria. Mas, na verdade, a situação assim, ela era muito mais complicada, cara. Tanto o Reagan quanto o líder soviético, na época, o Mikhail Gorbachev, eles sonhavam com um mundo sem armas nucleares, né? Mostrando que tinha, assim, muito mais em jogo do que só uma vitória de um lado sobre o outro. A Guerra Fria ela terminou quando as duas superpotências, principalmente, né, o Mikhail Gorbachev e o Reagan, eles perceberam que a corrida nuclear era uma parada assim, muito perigosa, cara. Tipo, perigosa a nível de destruir planeta. Não queria o Dragon Ball, mas deu pra entender. E realmente eles queriam acabar com essa ameaça. O Gorbachev teve um papel, assim, importante pra caramba, porque ele precisava convencer os líderes do Ocidente de que era sério esse lance, o desarmamento, ou seja, a redução das armas nucleares, né? As reuniões em Reykjavik, acho que é assim que se pronuncia, em 1986, e Washington, em 1987, foram momentos assim, muito importantes que mostraram que o conflito realmente estava acabando. Porém, o fim da Guerra Fria e o colapso do sistema soviético tão bem conectados e não é tão simples separar uma coisa da outra. Fim da Guerra Fria, colapso da União Soviética. O socialismo soviético, que prometia ser uma alternativa ao capitalismo, ele começou a perder força nos anos de 1960. Isso porque a sua economia não conseguia mais acompanhar a necessidade do país, principalmente por causa da corrida armamentista, né? Que consumia, gente, muito recurso, mas muito recurso mesmo. A União Soviética ela não tinha assim, o mesmo fôlego financeiro que os Estados Unidos, que conseguiam gastar mais com armamentos, né? E também dívidas. Enquanto os Estados Unidos eles contavam com a ajuda de economias aliadas, os países que dependiam da União Soviética acabavam sendo um peso nesse corre, né, armamentista. Além disso, a falta de inovação e o atraso tecnológico tornaram o socialismo soviético ainda mais fraco em comparação ao capitalismo, que continuava crescendo e crescendo. O colapso da União Soviética ele não aconteceu por causa assim
de um grande conflito direto, como muita gente, né, ainda pensa. O que realmente enfraqueceu o país, gente, anota, foi a forma como ele interagiu com o capitalismo global. Muito importante. Em vez de reformar o seu próprio sistema interno, os líderes soviéticos eles começaram a usar os recursos do mercado global. E isso acabou enfraquecendo a própria base do sistema socialista. A Guerra Fria ela foi só oficialmente encerrada depois que a União Soviética se desintegrou em 1989 e 1991 ali. E ficou claro que o poder no mundo ele tinha sim mudado, né? Mesmo que a desconfiança, que a rivalidade entre as grandes potências não sumisse da noite para o dia, as mudanças políticas elas mostraram que a realidade global já era outra. Só um adendo, né? Eu falei, fui muito claro com os motivos do colapso da União Soviética. Pessoal, deixa claro, isso aqui é um resumo de uma obra do Hobsbawm. Então, o que eu estou lendo para vocês é o ponto de vista do autor. Não é o ponto de vista do Felipe. É porque esse assunto dá o que falar. Sempre dá polêmica, sempre dá o que falar. Então, deixando claro que isso aqui é um ponto de vista do Hobsbawm. Isso é um resumo do que ele escreveu. Beleza? Prosseguindo, galera, a Guerra Fria ela mudou muito o mundo. Especialmente porque ajudou a diminuir as rivalidades e as brigas que rolavam antes da Segunda Guerra Mundial. Muitas das grandes potências coloniais elas perderam a sua influência e ficaram em segundo plano na política global. Os Estados Unidos e a União Soviética se destacando como superpotências, por exemplo, as antigas rivalidades entre a França e a Alemanha Ocidental. Elas foram meio que apagadas pela influência dos Estados Unidos na Europa. E isso ajudou os americanos a controlar melhor a Alemanha. Que mesmo depois da Segunda Guerra, por uns ainda era visto como uma potência. As preocupações com a reconstrução de países derrotados, Alemanha e Japão, acabei de falar aqui que a Alemanha ainda era vista como uma potência, né? E o Japão, bom, a gente também já sabe o que eles fizeram. Também diminuíram essas preocupações, pois eles se tornaram assim parte do lado ocidental, que estavam mais preocupados em se manter alinhados com os Estados Unidos do que retomar antigas disputas. A União Soviética, por sua vez, ela estava mais preocupada com os mísseis da OTAN do que com o exército alemão. A Guerra Fria, ela foi assim como uma espécie de grande congelamento, entre aspas, das tensões internacionais, né? Criou uma situação de estabilidade temporária em várias partes do mundo. A Alemanha é um dos maiores exemplos disso, gente. Por 46 anos, ela ficou dividida em 3 partes. Importante anotar. A ocidental, que era a República Federal, e a oriental, que era a República Democrática. Além de algumas áreas que viraram parte da Polônia e da União Soviética. Por que eu falei dando pausa e enfatizando isso aqui? Muita gente pensa, a Alemanha foi dividida em 2 partes. Né? A Alemanha Ocidental, que era a República Federal, aliada com o capitalismo, e a Alemanha Oriental, que era a República Democrática, aliada ao comunismo, e ponto. Não. Não. Esquece isso. Tiveram algumas áreas que viraram parte da Polônia e também da União Soviética. 3 partes. Mesmo com essa estabilidade, os conflitos nunca sumiram de vez, efetivamente. Tinham batalhas rolando, né, em vários lugares, mas essas guerras eram geralmente controladas para não virarem o caos nuclear que todo mundo estava com medo. Então essas guerras elas tinham que ser controladas, senão as superpotências podiam estourar míssil e plum, estourar tudo de vez. Um exemplo disso foi o caso do Iraque e do Kuwait. Né? A Guerra Fria ajudou a evitar que o Iraque invadisse o Kuwait antes de 1979, porque todo mundo estava meio que se segurando para não deixar a situação sair do controle. Mesmo que as coisas mudassem, sempre se havia muito cuidado ao lidar com as grandes potências. Né? Os Estados Unidos eles não queriam ver os comunistas do poder em lugares como Itália, Chile, também a Guatemala. Por outro lado, a União Soviética ela controlava bem os seus aliados na Europa Oriental.
mas elas não tinham total domínio desses aliados, né? Países aqui, ó, como diz aqui no resumo, Iugoslávia, Albânia, China, eles começaram a se afastar da influência soviética. Apesar disso, o mundo ainda estava dividido entre esses dois blocos, né? Um lado com os Estados Unidos e outro com a União Soviética. Essa divisão ela se manteve assim mais estável. As armas nucleares também ajudaram os países menores, como a Arábia Saudita e o Kuwait, porque eles tinham a proteção dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E isso fez com que esses países se sentissem mais seguros e até pudessem tirar vantagem dessa situação. Guerra Fria ela também levou a um grande aumento das armas pelo mundo, ao redor do mundo. As duas superpotências estavam competindo para ver quem tinha mais poder militar. Isso fez com que muitos países quisessem assim, comprar armas. Eles estavam produzindo, os outros países queriam comprar. Os países em desenvolvimento, especialmente aqueles com boas receitas de petróleo, começaram a comprar muita arma porque eles precisavam se fortalecer militarmente. Além disso, o surgimento de guerras, né, de guerrilha e o terrorismo fez com que a demanda por armas leves, né, como por metralhadoras e explosivos, aumentasse. Itens como a metralhadora Uzi e o fuzil Kalashnikov, eles ficaram bem populares, né, e também conhecidos por causa justamente desse cenário. Depois da Guerra Fria, muitos conflitos armados eles ainda continuaram, né, mesmo sem a ajuda das superpotências. Em Angola, as brigas entre um grupo rebelde chamado UNITA e o governo do país, eles não pararam. Na Somália, a situação era simplesmente caótica. Tinha desordem e falta de comida. Mas as armas continuavam a entrar sem parar no país. Além disso, quando os Estados Unidos ajudaram os guerrilheiros no Afeganistão, dando a eles mísseis Stinger, isso trouxe, assim, muitos problemas inesperados. Guerrilheiros com mísseis. Pouca coisa. E mesmo depois que os soviéticos saíram do país, a guerra continuou rolando. Gente, isso tudo mostrou que enquanto as armas elas estavam sendo distribuídas com essa facilidade, era muito difícil conseguir trazer paz e comida para esses lugares, gente. A coisa ficou na miséria. Legal. Então, mesmo sem as superpotências no jogo, né, a luta e a crise continuaram, né, complicando ainda mais a situação nesses países. Quando a Guerra Fria ela acabou, o mundo ele ficou, assim, entre muitas aspas, tá? Bagunçado e sem rumo. Entre muitas aspas. As pessoas elas achavam que logo ia surgir uma espécie de nova ordem mundial. Um país único, superpoderoso, dominando tudo e todos. Só que, obviamente, isso não aconteceu, porque as mudanças elas foram muito grandes. Não tinha-se condições estáveis para poder essa ideia absurda acontecer. A crise da União Soviética e os problemas nas economias do leste europeu, eles precisavam de soluções rápidas. Mas os países capitalistas não trataram isso como uma emergência. Então o fim da Guerra Fria não foi só o fim de uma briga entre potências, né? Foi o começo de uma nova fase, gente, onde as mudanças na economia e também na sociedade, elas se tornaram assim, bastante importantes e elas precisam até hoje ser melhor entendidas, né, na história no modo geral. Bom, esse foi o resumo do capítulo 8 da Era dos Extremos. Se você sobreviveu até aqui, curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, passa pra frente para quem está estudando. Se eu deixei passar alguma coisa importante do capítulo, comenta aí. Se você tiver alguma leitura complementar, comenta aí. Se você quiser discordar do ponto de vista do Hobsbawm sobre isso tudo, tem muito assunto polêmico aí no vídeo, comenta aí. Tamo junto, valeu, falou. Próximo vídeo, capítulo 9. Abraço, bons estudos. Fui.